Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News e como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado. E eu queria explicar para vocês por que eu estou trazendo este convidado. É que eu venho acompanhando as manifestações que estão sendo divulgadas nos nossos veículos de comunicação de fatos pontuais, de fatos factuais, de uma série de situações que se criaram no país e que ele vem e se manifesta e se coloca diretamente dizendo o que pensa e o que acha que deve ser feito, alertando, orientando e se posicionando. Eu estou falando do presidente executivo do Grupo ND, Marcelo Corrêa Petrelli. Boa noite e obrigado por aceitar meu convite. Paulo, boa noite a todos os telespectadores, seguidores, né? Eu fico muito lisonjado e muito feliz por estar aqui nesse momento, nesse programa, sentado nessa cadeira, com essa oportunidade de poder ser, de certa forma, perguntado e ter a oportunidade de ter a sua visão jornalística para que a gente possa fazer uma boa conversa, um bom debate, uma boa colocação daquilo que pensamos, né? Então, eu que me sinto lisonjado, muito obrigado. Como eu falei, eu venho acompanhando as suas manifestações, eu venho acompanhando as suas colocações e isso me provocou para lhe convidar para vir até aqui para que a gente mantivesse essa conversa aberta. E eu vou ter a liberdade de romper um pouquinho os formalismos, porque eu não estou na frente do presidente do Grupo ND, mas na frente do meu colega de profissão, um jornalista, Marcelo Corrêa Petrelli, que acompanha os fatos que acontecem no nosso dia a dia e que muitas vezes nos orienta, que muitas vezes até nos provoca. Então, eu queria começar lhe fazendo uma pergunta bem provocativa. Nós estamos no ano eleitoral. Até aqui, nós estamos numa situação de polarização. De um lado, Bolsonaro, de outro lado, Lula. E essa é uma tendência. O que é melhor para o Brasil, Lula ou Bolsonaro? Começou bem, né? Bom, primeiro eu queria justificar o fato por que me sinto à vontade para fazer alguns depoimentos, algumas declarações. Eu venho de uma família, né, historicamente, pro lado de mãe e pro lado de pai, muito participativa, muito atuante. Minha avó Alice, quem não sabe, minha avó Alice Guilhão Gonzaga Petrelli, hoje tem o nome do prêmio do funcionário público do ano, o melhor funcionário público do ano tem esse prêmio Alice Guilhão Gonzaga. Por quê? Porque foi a primeira mulher funcionária pública do Estado. Então, a gente sempre teve uma pessoa participativa da área religiosa, da área política, não política partidária, mas política social também. E meu pai também herdou isso, né? A gente sempre foi muito participativo e eu a vida inteira me criei vendo isso, né? Se envolvendo com questões, discutindo plano nacional, discutindo política nacional, seja a parte de política partidária, a parte de seguros e a parte de previdência, a parte de comunicação. Sempre nos envolvemos muito isso, né? No sentido de Rede Globo, Manchete, Record, SBT, a questão das políticas públicas para esses setores, como ele disse, né? Tanto a parte bancária como a parte de previdência, seguro e comunicação. E social e também política, né? Então, eu sempre acompanhei muito isso, né? E, por outro ponto também, a questão de comunicação, como você sabe muito bem, né, Paulo? Empresa de comunicação, seja jornalista, os gestores, né, a direção, a estrutura toda, o pauteiro, o editor, o repórter, né? Nós estamos o tempo inteiro sendo abordados pela sociedade. Eu acho que nós somos, na verdade, aquela coisa que, aquele caldeirão que recebe tudo aquilo que acontece, que é a demanda, que são as angústias, os desejos, as necessidades, e daqui a gente propaga para a sociedade de forma depurada aquilo que nós captamos. A gente não cria notícia, né? A gente sempre propaga a notícia colocando, explicando, aprofundando, pontuando, pesquisando, opinando, assim por diante. Então a gente acaba participando de muita coisa do que está acontecendo, né? E acaba começando ficando um pouco, não digo entendido, mas um pouco atrevido em relação a tudo isso que se passa, né, no Brasil em todas as áreas. Então é por isso que eu me sinto muito à vontade de poder dar aquilo que nós pensamos, porque são mais de 35 anos de profissão na comunicação, fora a questão, como ele diz, a questão familiar, por estar o tempo inteiro olhando e vendo isso. A tua resposta, eu pessoalmente acho que o Brasil hoje vive um contexto muito exatamente isso. É um Brasil separado, é um Brasil confuso, é um Brasil atrapalhado, com ideias muito antagônicas de um lado e de outro, né, onde elas se conflitam, né, tanto um lado como o outro, que é o melhor do Brasil. Mas da forma que um lado se coloca e o outro se coloca, no sentido radical, eu acho que não é o melhor do Brasil.
Eu acho que tanto o aspecto Bolsonaro hoje como presidente da República e que foi eleito numa avassaladora posicionamento social em relação a não querer mais aquilo que lá estava. E é importante, Paulo, na minha opinião, não é aquilo que em relação ao PT, né? É importante voltar. Nós tínhamos um processo político no Brasil onde todos os partidos participavam, todos sem exceção. Todos participaram do Mensalão, todos participaram do Petrolão, todos participam de todos os entendimentos que a gente pode colocar aqui das leis que existem nesse país, que são leis completamente equivocadas, absurdas e privilegiadas e de benefício, de interesse de uma pequena casta, feito por todos. Então, aquilo que a sociedade foi lá em 2013, às ruas, dizer basta para tudo isso, ninguém sabia muito bem o que era, se era saúde pública, ou questão política, ou eleição, mas foi se amadurecendo, né? Em 2018 pontuou, né? Então, o brasileiro, e eu digo muito claro, o brasileiro se ilude, o político que não entenda que o brasileiro está politizado, consumindo mais informação jornalística do que entretenimento, ele está curioso, ele está atento, ele está atuante, já está escolhendo e está independente e corajoso. Então, o brasileiro vai poder escolher claramente, né, o projeto que ele queira. Então, eu acho que tanto, eu diria até, eu me coloco na condição aqui da reeleição, né? Porque o brasileiro foi muito, e a reeleição é um problema para o Brasil, mas historicamente ela foi construída nesse contexto da reeleição, né? Então, para o presidente Bolsonaro, eu entendo que ele precisa adequar o discurso, ele precisa alinhar o discurso para poder fazer um acolhimento à sociedade, no sentido que ela está angustiada, ela está estressada, ela está cansada. Então, é importante buscar esse entendimento. Do contrário, será difícil. Com relação ao governo Lula, é importante que o Lula possa colocar, se assim for candidato, de fato, né, a questão do que ele vem para fazer diferente do que ele colocou. E não só ele como presidente da República eleito, mas sim a estrutura o qual ele cerca, né? Então, eu diria, respondendo a tua pergunta, que nesse momento, né, os dois têm problemas, e os dois têm dificuldade, e os dois precisam dizer de forma muito mais clara qual o seu projeto para, na minha opinião, obter sucesso. Em relação ao eleitor, o amadurecimento do eleitor, a atenção do eleitor, a presença dele mais constante, mais focada na política, no momento em que nós estamos dentro de um processo de polarização, será que ele provocaria uma terceira via? Uma coisa que a gente pensou desde o início de 2018 é que, primeiro, as pessoas elas querem avançar, não querem voltar, né? Claro que precisa ter projeto de pessoas para poder provocar o avanço, evidente. Com relação à terceira via, houve, na minha opinião, um equívoco com relação a pensar que seria uma pessoa que representasse a terceira via. Eu acho que até o projeto do presidente Bolsonaro era um projeto que ele expressava nas redes sociais aquilo que ele pensava como ideologia e como projeto de governo e como projeto de economia, né, no sentido do Estado menor e assim por diante, né? Então, eu acho que a terceira via, ela se virá num projeto para o Brasil. Ela não virá, no meu entendimento, numa figura que represente a esperança, aquela coisa de que assim, o salvador do mundo, o salvador da pátria. O brasileiro sabe que isso não existe e que isso é uma ilusão, e quem quer se vender dessa forma se equivoca. Por isso que a gente vê as pesquisas que não decola ninguém, por conta disso. Agora, se houver um projeto muito bem apresentado, com certeza esse projeto será bem entendido e talvez seja um projeto vitorioso. E hoje o que nós estamos vendo, na verdade, não é projeto, né? Nós estamos vendo conflito. O brasileiro, o político brasileiro, ele tem essa visão clara de que ele tem que se colocar como a figura. E isso é um processo de imaturidade do político, da política e do próprio cidadão. Acho que o cidadão já se desenvolveu nisso, né? Ele está enxergando, basta ver as eleições para prefeito. O ano passado, como ele enxergou claramente, né, a questão dos projetos das pessoas que estavam lá entregando nas suas prefeituras a boa saúde, o bom transporte, a boa economia, o bom desenvolvimento, a boa educação, né? Então, nesse aspecto, as pessoas precisam entender de que não é elas como figura, né, representativa, né, e sim como aquilo que elas têm que comprometer-se e entregar. Por exemplo, o debate político que nós vamos fazer, né, você e todos nós vamos fazer em 2022, exatamente em cima de temas. E não das pessoas. O que ele pensa disso? O que ele vai fazer com relação a isso? Qual é a posição dele em relação a este ponto? Vamos lá, questão de outros temas aí, prisão de segunda instância. Né? Qual é o compromisso, não do governante, mas do legislativo, propriamente dito, né? Então, nós temos que perguntar de forma clara, nós temos que expor de forma clara, dizer o que o político pensa e se compromete, para que ele possa ser cobrado, ou seja, claro, votado pelo eleitor e cobrado depois pelo eleitor, né? Então, nesse aspecto, eu acho que nós temos que mudar para fazer com que eles tenham esse compromisso de serem diferentes. E sim, defenderem projetos, defenderem caminhos e posições e planos. E não simplesmente a pessoa, né? E nós acreditar como salvador e achar que está resolvido.
2018 o eleitor foi à urna pensando em mudança. Ele foi à urna com esse enfoque e com esse desejo. Frustrou? Totalmente, né? Você olha, vamos olhar, você olha aqui em Santa Catarina, né? Você teve lá os deputados federais, alguns poucos reeleitos, vários foram eleitos, primeira eleição, com muitos votos, os que foram reeleitos diminuíram muito, os que foram eleitos com muitos, né? Senador também, né? E o que mudaram? Aquela coisa que nós somos contra privilégios e benefícios, né? Primeira coisa que fizeram, auxílio mudança. Mudança do quê? Ninguém vai mudar, ninguém tem mais mudança de armário, de geladeira, de cama, né, para ir a Brasília, porque eles vão terça-feira às 7 da manhã e voltam quinta-feira às 9 da noite ou no meio-dia. E tem lá o auxílio moradia que paga as 2, 3 diárias de hotel, né? Então, pega o auxílio mudança, já mostra que não estão no alinhamento com a sociedade que depositou o voto. E outras coisas muito mais, né? Você vê, e podemos falar disso depois, também no decorrer do programa, leis que não foram apresentadas no Congresso, né, para os parlamentares, eu digo muito claramente, se o Brasil tem leis que soltam Lázaros e não prende Renans, quem fez foram os nossos parlamentares federais. Nós temos aqui 16. O Brasil tem 500 e pouco, mas nós temos 16. E os nossos senadores, que são eles que fazem as leis. Se discute hoje prisão em segunda instância. Alguém tem dúvida que tem que prender alguém na segunda instância? Por que o político tem que prender? Se prende qualquer cidadão comum. Olha a diferença que tem um político que, de certa forma, teve que ter um exemplo, que não pode botar a mão num centavo do dinheiro público. Inclusive, nós vamos fazer um projeto esse ano, Paulo Alceu, de dinheiro público, transparência pública. Não há como esconder, né, o quanto ganha o cidadão, o procurador, o juiz, o desembargador, o governador, o prefeito, ou quem quer que seja. O dinheiro é público, é do cidadão. E a pessoa que se propõe a ser um servidor público, ele tem que saber que isso tem que ser uma obrigação dele e um direito do cidadão. Então, nesse contexto, aí, por segunda instância, essa discussão do Supremo, né, que eu não sou advogado, nem jurista, pelo contrário, respeito muito, mas uma hora pode, outra hora não pode. As mesmas pessoas mudam de opinião, os mesmos ministros. Agora, por quê? Porque o Congresso não fez a lei adequadamente. E o Congresso foi eleito para votar prisão em segunda instância. E não votaram por quê? Porque não querem se cometer, não querem correr risco? Então eles estão lá sempre o quê? Sempre achando que eles podem, na verdade, fazer alguma coisa imprópria, de má fé, porque não é involuntária, e que eles têm que estar protegidos por quê? Estão acima do bem e do mal? E o cidadão comum que pega um ônibus 2 horas por dia para ir trabalhar, para ganhar um salário, não sei o quê, esse cidadão tem que aceitar isso e tem que admitir que isso continue no Brasil? Então, claro que foi frustrado. Claro que os parlamentares ficaram muito aquém do que tinham compromisso, né? Espero que o eleitor saiba avaliar isso. Espero que o eleitor, na próxima eleição, olhe o candidato que está lá se propondo, veja quem é, o que fez, saiba onde ele mora, saiba como foi a evolução patrimonial dele. Isso é importante. Né? As pessoas estão lá, como é que é? Ele dirigia um carro aqui, tem outro carro ali, agora tem um apartamento a colar. A gente não consegue no Brasil ter leis que consigam claramente, né, responsabilizar essas evoluções patrimoniais e financeiras. Agora o cidadão comum pode fiscalizar, ele está ali do lado, vendo o que acontece. Então, acho que nesse aspecto foi frustrante, no meu entendimento, em função à obrigação que eles tinham compromisso com o eleitor, o qual não executaram em várias áreas, a área de segurança, por exemplo. Né? O Brasil é um país que ele tem uma conivência com, vamos dizer, com a questão da transgressão da lei em relação àqueles que estão, infelizmente, por conta de terem optado, né? Quer dizer, a pessoa quando optou por fazer uma questão ilegal, seja uma violência ou qualquer ato, foi para a cadeia, foi julgado e foi para a cadeia, não é uma vítima, ele fez uma opção. Vítima é quem, na verdade, sofreu aquela opção e a vítima é a sociedade que está pagando essa conta. E às vezes, você vê agora, por exemplo, final do ano, milhares de presos saem e milhares não voltam. Paulo Alceu, você imagine quanto a polícia, né, quanto a inteligência policial gasta e se arrisca o policial na rua para prender o bandido. Aí a justiça vai lá, julga, o juiz vai lá e faz o trabalho dele, julga e prende. Aí solta pela saidinha de Natal e a maioria não volta. E continua assim. E os nossos parlamentares não mudam. Você parece estar vendo um outro país onde não é com eles. Eles não têm responsabilidade e obrigação de fazer isso, de fazer as reflexões daquilo que está errado e que tem que mudar para quê? Para fazer com que a sociedade viva melhor, com que o Brasil seja melhor. E não isso que está acontecendo no Brasil, que esse, com todo respeito, né, esse escárnio com relação ao certo e errado e com relação a gente não ter mais limite para tolerar o que está acontecendo. Então esse é o desafio, né? É o desafio e que não foi contemplado, infelizmente. E ouvindo agora, me chamou a atenção, as leis são feitas pelo parlamento e elas são
absorvidas pelo judiciário. Mas isso isenta o judiciário? Claro que não. Eu comentei uma vez com o presidente do Tribunal de Justiça, à época, né? Eu disse, presidente, o senhor não acha que o senhor podia subsidiar os parlamentares, se envolver e dar uma luz para os parlamentares daquilo que vem aqui e que é um absurdo na visão de vocês com relação a não funcionar, porque então, não é problema nosso. Como não é? De quem seria? Quem seria, eventualmente, subsidiar os parlamentares para poder entender que o judiciário não funciona por conta disso? O próprio judiciário. Mas não há boa vontade. Não há interesse. Por quê? Não sei. Então, sabe, a impressão que dá, Paulo Seu, é que esses servidores, fala que se o brasileiro eu entendo que a elite brasileira é um problema. Esses políticos, esses candidatos, todos os discursos eram lindos. Foi eleito, tornou-se elite, não cumpriu nada. Mas, quem é que está errado? Eu sempre digo o seguinte, que aquela falácia que eu coloco de, como é que é? Todo povo tem o governo que merece. Isso é uma falácia que a elite colocou para que o povo aceite os governos absurdos que existem. Né? Segunda, como é que é lá do roubo, que eu falo, que é o negócio do roubar? Cada um tem o governo que merece. O brasileiro é um brasileiro que não é honesto. Desde quando que isso é verdade? Quer dizer, as pessoas que estão lá que têm que ser honestas, e elas têm que dar o exemplo por conta disso. E elas que cometem os absurdos. Agora, você não vai comparar a pessoa que vai fazer um roubo de uma laranja, eventualmente ele esteja, na verdade, sendo um exemplo para o Brasil. O exemplo tem que ser o político lá. Esse tem que ser uma pessoa ilibada. Então, foram criadas essas narrativas para que o cidadão comum, na verdade, tenha a tolerância para esse absurdo, porque ele é o culpado. Aquela coisa da síndrome do vira-lata, né? Não, o que acontece aí é porque eu sou assim. Claro que não é. A maioria do brasileiro é honesta, é correta, trabalhadora, é íntegra, tem força de vontade, põe esse Brasil maravilhoso em pé todo dia. Veja o que aconteceu com o Brasil no meio da pandemia, a economia, o quanto ela se desenvolveu, o quanto o brasileiro deu a volta por cima, o quanto ele superou adversidades com relação ao contexto da pandemia, em relação a perder emprego, a ter que sobreviver e etc. Então o povo brasileiro é espetacular. O que não está sendo é a elite brasileira. Não tenho dúvida disso, que esse é o grande problema e ela que eventualmente deveria ter e tem a responsabilidade, a obrigação de fazer com que o Brasil seja colocado nos trilhos do certo e errado, né? Serem muito bem colocados, certo é certo, errado é errado. E quem é errado, que pague por sua conta. Eu sempre digo o seguinte, mas você está falando, mas você estacionou lá na fila dupla, foi pegar teu filho. Não que eu tenha estacionado, mas hipoteticamente, né? Não, mas peraí, mas eu não sou Renan Calheiro. Eu cometi um erro, pode me dar multa, aqui não tem problema nenhum. E o brasileiro, de modo geral, ele tem essa coisa, não, eu não quero que me peguem fazendo alguma transgressão. Bom, as leis estão aqui para serem cumpridas. Se alguém não cumpriu ou eu não cumpri, quem quer que seja, tem a sua penalidade, cumpre a penalidade e continua a vida. Então a gente quer sempre esconder, e por esconder acontece isso, né? Permite que os políticos façam o que fazem. Aquela história, eu furei a fila. Tudo bem, estou errado. Mas não quer dizer que o Brasília possa continuar fazendo o que fez, né? É como eu falei, né? O mensalão, o pretolão e etc. Lembra aquele gerente da Petrobras? Gerente. Primeiro grito que teve lá da Justiça, devolveu 100 milhões de dólares. 100 milhões, são 550 milhões de reais. Devolveu. Você imagine quanto esse gerente já tinha roubado, já tinha comprado de fazenda, gado, casa, apartamento, filho, carro, lancha, Miami. E devolveu numa conta lá. E daí? Por que isso? Porque as coisas são feitas para permitirem isso, né? Mas isso também teria e seria interessante uma participação mais ativa das entidades representativas, que de repente estão um pouquinho omissas em relação a tudo isso, até na cobrança. Paulo, você me conhece, sabe que eu tenho dito há muitos anos e que eu entendo que você tem no Brasil, né, os poderes, né? É o poder do Executivo, o poder do Judiciário, o poder do Ministério Público, o poder legislativo, o poder econômico, o poder da imprensa e o poder da sociedade. Tá? Bom, onde é que está o poder econômico? É o que você está colocando. Onde é que estão as entidades de classe? Você vê as nossas entidades nacionais, é uma tragédia também, né? É um péssimo exemplo de como lidar de forma ética, né, e honesta as entidades nacionais, que a gente vê o que acontece. Né? Por Rio de Janeiro para cima também é uma tragédia das estaduais. Né? Nós aqui somos modelo em Santa Catarina, né? Exemplo, né? Sul e assim por diante. Claro, ninguém é perfeito, mas a gente consegue ter um trabalho muito superior, muito qualificado, né? Então eu acho que falta assim as entidades de classe terem uma posição de querer ter coragem de se expor. E quando você expõe, quando você é contrário ou critica alguém, não é pessoal. Você não está personalizando, eu estou criticando uma atitude daquele servidor público, daquele setor. Eu não estou dizendo que aquela pessoa, propriamente dito, nós temos que ter vergonha disso. Nós temos que ter coragem.
de criticar, né, o ato em si, criticar o setor em si e não a pessoa em si, né? Então, as entidades de classe já mudou bastante, ele tem falado isso muito, felizmente mudou muito, mas ainda está muito aquém daquilo que é uma oportunidade para as entidades e o setor empresarial, no meu entendimento. Tem uma cidade que é um exemplo, que eu digo em Santa Catarina, que é Jaraguá do Sul. Jaraguá é uma cidade que há 20 anos tem essa convergência do poder econômico, das grandes empresas, dos grandes empresários que lá estão, né, com o setor público e com a sociedade. Né? E isso tem uma harmonia de responsabilidade de espírito público. Né? O conceito é muito claro no espírito público, né, Paulo Seu? Quer dizer, eu quero o bem da sociedade, por conta disso eu também vou ter meu bem. Porque as coisas vão se arrumar e eu vou viver melhor. Né? Mas é o do todo que tem que vir antes, não o meu, né? Nesse sentido, né? Nós tivemos até agora o grito do Oeste, né? Sim. Uma entidade se unindo, buscando os seus direitos e seus interesses. Sim, sim. Eu vou fazer um breve intervalo e a gente já volta. Eu estou achando que esse programa vai ficar muito curto. A gente já volta daqui a pouquinho com o presidente executivo do Grupo ND, Marcelo Corrêa Petrelli. Obrigado por nos acompanhar aqui no Conexão ND na Record News. Eu estou recebendo hoje Marcelo Corrêa Petrelli, o presidente executivo do Grupo ND, e a gente continua no nosso bate-papo. Bate-papo, por sinal, bem aberto, né? Um bate-papo bem interessante. Eu conversando um tempo atrás com uma liderança política aqui de Santa Catarina, eu até expressei para ele que estava na hora de mudar o Congresso. Estava na hora de mudar a Câmara, mudar o Senado, e é essa a expectativa do eleitor. Ele friamente me olhou e disse, mas antes tem que mudar o eleitor. Eu me lembrei que você está falando agora, naquele momento do primeiro bloco ali, eu tinha um negócio que eu queria falar, e é exatamente isso. Não é o eleitor, porque o eleitor, ele vê o candidato e escuta um discurso. Essa é uma narrativa também. Eu farei isso, isso, isso. E o eleitor vai lá e tem que acreditar. Claro que ele precisa se informar mais para não ser iludido, enganado, como tem sido. Mas, naturalmente, tem vários parlamentares que você vê que você olha e tem que acreditar. Bom, aí você vai lá e vota. Ele não cumpre nada do que ele falou, não é o eleitor. Essa é a narrativa que a elite coloca de que o eleitor precisa aprender. Claro que precisa aprender, mas ele tem confiado há décadas no voto daquele que é o discurso e quem não tem cumprido é aquele que, eventualmente, se vendeu com aquele discurso. Então, é claro que o eleitor tem que aprender cada vez mais, mas é frustrante, né? Você vota, 4 anos depois tem que tirar para colocar outro. E aí ele engana você, aí ele não cumpre. É uma coisa absurda. Agora, por isso que você tem que ter leis que, na verdade, permitam aparecer isso de forma mais clara. E que eu acho que rede social agora, Paulo Céu, isso ficou muito mais evidente, muito mais fácil. As pessoas estão enxergando e vendo no dia a dia disso. E, claro, o eleitor está se aprumando, está se aprimorando e está fazendo seu dever de casa. Mas a culpa é de quem não cumpre, não de quem acredita, né? E eu queria citar uma coisa muito rápida, Paulo Seu, que eu faço questão de colocar, que é essa questão do modelo político no Brasil. Você tem o prefeito, governador e presidente. São os executivos, que eu acho que são muito bem cobrados. O problema do Brasil é a reeleição, que é um câncer no Brasil. Outros países têm, mas não têm maturidade para isso. E outro contexto é lei a cada 2 anos. Eleição a cada 2 anos. Porque fica um processo político. Os políticos, eles se elegem deputados ou vereadores, depois vão para prefeito, vão para governador, senador. Então vira um negócio, né, que na verdade virou uma profissão. Né? Você ser e se manter na política. E claro que você, para se manter, é do ser humano. Né? Você vai buscar formas e meios para você se manter. Né? É do ser humano, é da natureza humana, né? Então você se corromper, não digo só pela questão do capital, se corromper na questão das ideias, se corromper na questão dos compromissos, na questão das alianças, né? Por conta de você querer dar continuidade, porque você entende que eu sou a pessoa que tem que estar aqui, porque eu sou a pessoa que vai ajudar a sociedade. Então eu posso fazer qualquer coisa para me manter aqui, né? Então isso que eventualmente dá a reeleição e a eleição a cada 2 anos. Esse é um problema para o Brasil gravíssimo, né, nesse contexto, né? Vamos voltar um pouquinho. Lá em 2013, as pessoas foram às ruas, milhares de pessoas, né? E mostraram que não queriam aquele modelo. E o modelo é exatamente isso, né? Não sei se você lembra antigamente, Paulo Céu, quando tinha um problema de um partido que queria se comunicar,
Ele chegava no jornal, tinha que publicar uma assembleia. Ele não tinha dinheiro para publicar um quarto de página. Tinha que fazer uma vaquinha dos integrantes. Porque não tinha verba partidária. Aí os políticos foram lá, os políticos, e fizeram verba partidária. 300 e poucos milhões por ano. Em 2013, exatamente naquela época, sem nenhum tipo de constrangimento, eles triplicaram a verba partidária. Foi para 900, né, milhões. Aí veio o Petrolão e tal, não sei o que e tal, e aí foi descoberto todo aquele esquema que todos faziam para se manter e se perpetuar. Em relação aos estatais, os conchavos, os partidos, os interesses, né? E os prestadores de serviço para os partidos, né, que estavam lá nas estatais, assim por diante, né? Aí o que eles fizeram, no meu entendimento, né? Uma definição que eu coloco, né? Eles foram buscar um outro modelo, porque aquele modelo não ia funcionar mais. Aí o que eles fizeram? Primeiro ato, triplicaram a verba partidária. Hoje você tem R$1 bilhão para você fazer o que quiser com os partidos, né? Verba partidária, o Tesouro vê a representatividade no Congresso, dá para o TSE que dá para os partidos. Aí eles vieram, depois do negócio do Petrolão, eles vieram a lei para acabar com o financiamento privado de campanha. Financiamento privado de campanha. Todo mundo aplaudiu, muito bem, vai acabar o Debrecht, vai ter mais corrupção. E eu pensei comigo assim, mas como é que eles vão fazer agora, eles vão acabar com o oxigênio deles? Aí eles vieram o seguinte, acabar com as coligações proporcionais. Por quê? Porque estavam os eleitores já se aprimorando, faziam coligações de partidos pequenos, e aí elegiam um pela coligação da soma dos votos. Alguns partidos menores tinham os seus parlamentares conseguindo ser vereador, deputado estadual, federal, e os partidos grandes não queriam isso. Então, acabaram com as coligações. E aí veio a PADECAL, a verba eleitoral 1.700. Aí eu comentei na época, olha, quando vier a eleição para prefeito, eles vão querer 3.500, porque eles vão dizer que são 5 mil prefeituras, não sei quantos vereadores. Quanto que eles queriam? 4 e pouco. Conseguiram 3 bi. Quanto é que é hoje? 6 bilhões. Vou fazer uma conta rápida aqui para nós, aqui, tá? Pega 10 anos. 6 bi a cada 2, são 5, são 30. Mais 1 bi por ano, são 40. Então são 40 bilhões, é isso, né? 40 bilhões em 10 anos, são 4 bi por ano. Para quê? Para fazer o que bem entende. Então hoje, por exemplo, um candidato a vereador em Tijucas, se ele quiser ser, ele vai ter que buscar dinheiro no partido. Agora, quem assina o cheque lá para ele ter um dinheiro na conta dele para fazer campanha é o presidente nacional que assina o cheque para ele. Então, você veja a dificuldade e, de certa forma, o certo, vamos dizer assim, a certa prisão que isso transformou e a certa, vamos dizer assim, perpetuação desse esquema daqueles que têm o controle, que são 6 ou 7 partidos. Quando acabaram com a coligação proporcional, era para ter 6 ou 7 partidos para controlar essa dinheirama toda. Voltou tudo. Não, e agora, não sei se você lembra, né? Há um ano atrás eles quiseram voltar. Não conseguiram, mas queriam voltar por quê? Porque perceberam que o eleitor estava votando em outros partidos e queriam voltar para poder o quê? Voltar a ter o controle, não conseguiram. Então, uma hora vale uma coisa, outra hora vale outra. Então, você veja, Paulo Alceu, que hoje você tem 4 bilhões por ano para poder perpetuar esse esquema político, né, dessas lideranças que aí estão. E, por último, o ano passado não sei se você sabe disso, né, todas as contas, né, que o TSE fiscalizou, todos os partidos foram glosadas. E sabe o que eles fizeram agora? Eles entraram com um processo suprapartidário no Congresso para aprovar uma lei para não ser fiscalizado as contas pelo TSE, e sim por empresas de auditoria privadas. Paulo Alceu, isso é o maior escárnio de corrupção legal do mundo. São 4 bilhões. E aí uma pergunta, vão votar para acabar com a eleição de cada 2 anos? Claro. Se tem 6 bi, vão abrir mão de 12 bi? Claro que para fazer eleição a cada 6 anos, que é o que deveria ser? É um né? absurdo, Mandato de 5 anos, sem reeleição. Vamos lá, mandato de 5 anos ou 6, sem reeleição para o executivo, e você tem o legislativo com uma reeleição. E senador nenhuma. Ou uma que seja. Quer dizer, porque o vereador se perpetua, depois vira deputado, depois não sei o quê. Quer dizer, por que isso? Né? E outra coisa, fazendo rapidamente aqui, por que o vereador tem que ter salário de 10 mil reais? A propósito disso. Então, sabe, quer dizer, está tudo errado nesse contexto, né? E eu acho que a sociedade realmente precisa, eu sempre digo assim, que a gente falava muito disso, né, Paulo? Lembra? A sociedade precisa se indignar, mas precisa se indignar mais. Eu estou aqui com o coração apertado, porque o tempo, o reloginho ali está passando, e tem tanta coisa para falar. Eu queria colocar muito sobre o judiciário também, a insegurança jurídica que o empresário, de repente, nesse país enfrenta, né? Agora, eu queria fazer uma outra colocação. Eu tenho 47 anos de profissão.
Eu tenho 15 anos de Grupo ND. Eu nunca vi um presidente de uma organização de comunicação sentar numa cadeira e se expor e colocar as suas ideias, alertar, provocar. O que mudou? Bom, Paulo, meu pai estaria sempre contra isso, e minha mãe também, com certeza. Eu sempre fui um pouco rebelde nesse contexto. Não sei se estou certo. Quero até dizer que eu coloco essas questões com muita humildade e com muita responsabilidade em relação à minha opinião, né? O que mudou é que eu acho que eu, com 57 anos de idade, estou há 35 anos nessa empresa, né? Ajudei a construir essa empresa, graças a Deus, com todos os outros colaboradores que fizemos isso, você há 15 anos e todos os outros que estão aqui há muito mais ou há muito menos, né? A própria família, que meu pai visualizou isso, os irmãos todos, minha mãe, né, a minha mulher, todo mundo que contribui, meus filhos hoje não contribuem, mas são pequenos, mas eu acho que a gente precisa em algum momento, né, e aqui vem aquela história da essência da família e vem aquela história de ser comunicação, que, né, de certa forma tem muita informação e muita, eu digo que comunicação a gente percebe claramente as angústias do cidadão e a gente fica com a vontade de querer ajudar para melhorar. A gente fica com a vontade de querer ajudar para que as coisas funcionem diferente, porque a gente está vendo o que está acontecendo, né? Então, eu não sei se eu estou certo ou errado, acho que eu me diria assim, de forma racional, estou errado, por conta de assumir essa condição de me expor. Mas eu, como diz assim, não resisto, né? Então, eu espero que, eventualmente, não traga prejuízo nem para mim, nem para a nossa empresa. O dia que trouxer prejuízo, eventualmente, que eu teria que sair da empresa, né? Porque, de forma nenhuma, talvez eu não consiga parar de fazer isso, né? Mas, então, eu entendo que é uma forma, que é uma personalidade que eu tenho nesse sentido, né? Então, espero estar contribuindo com muita humildade, mas às vezes até me passo em relação à contundência, à veemência, né? A questão da intensidade, né? Mas isso também poderia despertar que outras lideranças empresariais também se manifestassem, também demonstrassem os seus dissabores, também demonstrassem a vontade de mudar. E eu acho que é importante esse momento aqui que eu estou vivenciando, e eu agradeço de poder estar vivenciando isso, um momento em que eu estou ouvindo do presidente da empresa que eu faço parte uma infinidade de manifestações que mexem com a sociedade brasileira, que fazem com que a sociedade brasileira também se sinta representada. É pelo menos o sentimento que eu estou tendo. Agora eu consigo abrir meu coração aqui. Sim. Mas você falou muito bem de representado, você tem aqui no nosso estado alguns problemas graves, né? A mobilidade, que vem há 20 anos sendo negligenciada pelos governadores e, claro, que pelos parlamentares. Quer dizer, não era para estarem se indignando lá em Brasília, de forma muito mais intensa e contundente, para poder eventualmente defender as necessidades disso, das pessoas sofrendo como estão, e veio o grito do Oeste por conta disso, né? Uma região altamente exemplar, no sentido do que produz, no volume, na qualidade, no mundo todo, né, que reconhece lá as dificuldades que tem para tirar o seu produto, para importar os seus insumos e assim por diante, né? Então, tem coisas que, na verdade, precisa haver uma indignação muito maior. A questão que você falou da arrecadação e do que recebe em volta. Eu não vejo os parlamentares se expondo, se indispondo, né, de forma pública, fazendo uma aliança com o Sul. Por que não faz uma aliança com o Rio Grande do Sul, com o Paraná, com São Paulo, com Mato Grosso ou com Minas, para poder eventualmente fazer um trabalho de bloco, para poder mudar essas regras da República, né? Porque estão erradas, né? Outra coisa que permite dizer aqui, meio atrevido também, Paulo Céu, pelo amor de Deus, estabilidade de emprego, isso é a coisa mais horrorosa que pode existir numa nação, para o bem da nação, não para aqueles que lá estão. Quem está com estabilidade, esquece, está feito, acabou de ter adquirido. Mas vamos mudar para frente, né? Pelo amor de Deus, você precisa ter estabilidade de emprego para militar, para policial, agora o resto, médico, juiz, professor, concurso, fica lá 5 anos, pode continuar mais 5 anos, não tem problema nenhum, desde que tenha inúmeras avaliações para poder eventualmente ser avaliado e ser um bom prestador de serviço, um bom servidor público, mais 5 anos, e mais 5 anos. Agora, se não é, né? Porque a gente sabe que tem milhares, ou eu até me atrevo a dizer que tem uma grande parte do servidor público não produz como deveria produzir. E uma grande parte nem produz, né? E uma grande parte maravilhosa, que talvez a maioria, com certeza, produz por conta disso, né? Então, por que esses não permanecem no futuro e aqueles que não permanecem são trocados, substituídos por outros, eventualmente?
Médico, tem filho de médico, advogado, para ser promotor, para ser isso, aquilo. Então, eu entendo que são coisas que o Brasil construiu lá atrás para poder se viabilizar, e lá foi importante, mas que não são mais importantes. Né? Então, isso tem que mudar, infelizmente. E aquela história que meu pai dizia, se você muda para 20 anos, ninguém se atrapalha hoje, né? Mas 20 anos chega logo. E quando vê, o Brasil começa a ser uma nação que tenha ela nos trilhos, propriamente dito. Né? Quando eu digo nação, justa para o seu cidadão. Eu entendo que o cidadão hoje, em relação à mobilidade, em relação ao saneamento, em relação à saúde, em relação à segurança, não vive com dignidade. E é um país riquíssimo, então algo está muito errado, né? E algo tem que ser mudado. A gente podia fechar um compromisso aqui de Marcelo Petrelli, parte 2. Acabou o programa. Acabou o programa e eu estou frustrado. porque eu tinha uma infinidade de perguntas para lhe fazer e, infelizmente, a gente já... É que eu falo demais também. Me desculpa, Paulo Céu, me desculpa. Não, pelo contrário. Tudo que eu ouvi aqui foi muito importante. E tenho certeza que quem está nos acompanhando também recebeu com essa carga de importância também. Eu só gostaria, embora já esteja terminando o programa, ou já até terminou, só finalizar, o que espera de 2022? Eu espero que o cidadão procure de verdade a responsabilidade do valor do seu voto. Que ele preste atenção na pessoa que ele está colocando, depositando, baseado e cobre as posições claras em relação àquelas questões que são questões de Estado, né, que precisam ser mudadas. Né? Então eu espero que o eleitor tenha essa independência, esta clareza, né, e esta coragem, e que possa eventualmente colocar, né, seja presidente, seja governador, seja parlamentares federais, né, estaduais e ali deputados, senadores, pessoas que tenham compromissos com o espírito público para um Brasil melhor. É isso que eu espero. E claro, você não consegue mudar tudo, mas que eles possam, no dia seguinte, já mudou muito, fiscalizar, mas fiscalizar de forma muito mais intensa e de muito mais, eu não digo agressiva, no sentido de agredir, né? Eu sou contra, mas no sentido agressivo, no sentido de cobrar, né? Aquela coisa de você, por exemplo, constranger. O brasileiro sempre tem aquela coisa, eu não vou me dispor e tal. Nós precisamos constranger as pessoas que não são bons servidores públicos, né? E acabar com essa história de autoridade. Todos são servidores públicos, todos nós somos cidadãos, pagadores de impostos, trabalhadores, cidadão comum, todos humildes, dedicados, né, procurando fazer o seu melhor. E por que o servidor público não pode ser um servidor público simplesmente na condição de se colocou como um servidor e ser valorizado, reconhecido, enaltecido, aplaudido e bem remunerado, né, de forma legítima por ser servidor público? Por que tem que ser mais do que isso, né? Eu pego uma carona. Tão importante quanto o voto para presidente da República é o voto para senador, é o voto para deputado. E isso as pessoas têm que focar e focar com responsabilidade. Muito obrigado por sua presença aqui. E realmente eu vou brigar pelo parte 2. Obrigado, Paulo Céu. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade e pelo privilégio. Foi um prazer, o prazer foi meu. E obrigado vocês que nos acompanharam até aqui em mais um Conexão ND. Terça-feira que vem eu estou de volta. Um beijo.